Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje, a gente vai falar sobre a emissão do VILG-11 e como é que a gente calcula se vale a pena vender nossas cotas para recomprá-la na emissão. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos verificar qual é a situação atual do VILG-11. Ele acabou de soltar um fato relevante da aquisição de um galpão novo, que é o galpão Extrema Business Park One. Isso foi feito através de um compromisso de compra e venda. O galpão tem 44.700 metros quadrados. A compra foi por R$ 146.357.700, né? O galpão foi concluído em 1/6 de 2020, quer dizer, um galpão novinho, né? E foi feito pela Full Empreendimentos, que é uma parceira da VILG. Ela já está 100% locado para a Tokstok, que vai passar a ser o inquilino mais importante do VILG, e é por um contrato de 10 anos, contrato atípico. Então, com isso, o fundo passou a ter 9 galpões, todos eles muito bons. Analisando os tipos de contratos e a segmentação, a gente verifica que o fundo tem 47% de contrato atípicos e 53% de contrato típico, né? Lembrando que a gestão busca sempre o contrato atípico que dá mais garantia, mas é lógico que quando um contrato atípico vence, ele vai ser renovado com um contrato típico. Observando os segmentos de atuação que o fundo investe, a gente vai verificar que 51% atualmente está focado no e-commerce, que é a área que é a tese do fundo, que o fundo considera a mais estratégica para ele e que ele acha que é a mais resiliente no longo prazo. Observando a distribuição geográfica, a gente vai verificar que o fundo tem todos os galpões na região Sudeste e Sul. Minas Gerais está em primeiro lugar com 63%, mas na verdade esse é um percentual que é falso, no sentido que os galpões em Extrema, eles atendem tanto São Paulo, Belo Horizonte, quanto a cidade do Rio de Janeiro. E inclusive eles estão mais próximos da cidade de São Paulo do que de Belo Horizonte. Então os fundos estão em Extrema, mas para atender principalmente São Paulo. Olhando a diversificação por receita, a gente vai verificar que a Tokstok é o maior inquilino, com 20% total das receitas do fundo. A Ambev tem 14% e a Netshoes outros 14%. Então, somando os três, a gente vai verificar que apenas três inquilinos fornecem 48% das receitas do fundo. Olhando a diversificação por receita, a gente vai verificar que a Tokstok passou a ser responsável por 20% da renda de aluguel do fundo. A Ambev tem 14% e a Netshoes outros 14%. Então, apenas os três maiores inquilinos eles respondem por praticamente metade da receita do fundo. O VILG-11 é atualmente um fundo médio, tamanho médio entre os galpões, e é óbvio que se nem os grandes fogem do risco da concentração, muito menos os médios, né? Isso só vai ser resolvido no longo prazo com a compra de mais e mais galpões. Os aluguéis eles têm um tempo médio de duração de 4,5 anos, tempo razoável, e aqui uma sorte do fundo, apenas 3% vence em 2020. Né? A gente vai ver que existe uma grande concentração no longo prazo, que é muito bom para o fundo. Olhando o mês de renovação e o índice de reajuste, a gente vai ver que, primeiro, as renovações estão praticamente todas concentradas no primeiro semestre. A gente tem apenas uma pequena parte em julho e agosto. Isso faz o investidor pensar no seguinte: provavelmente um dos melhores meses para se investir no VILG-11 é em dezembro. O recebimento ficou constante já no longo prazo e, na teoria, o fundo se encontraria menos valorizado nessa época. E a gente sabe que em janeiro, 15% dos contratos seriam reajustados. Olhando a distribuição IPCA e IGPM, a gente vê uma grande concentração em IPCA, 88%, IGPM apenas 12%, até porque muitos inquilinos não têm aceitado fazer contratos no IGPM, porque ele está dando valores muito superiores ao IPCA. Então é normal essa concentração no índice de referência do IPCA. O fundo ele recebeu 96,6% da renda devida de aluguel. Foram concedidos diferimentos de 0,4%, que serão pagos nos meses subsequentes, o que dá um total de 97% dos contratos, e o fundo está com uma inadimplência de 3%. São três locatários do Airport Town. Dois locatários desse mesmo local, eles efetuaram os pagamentos atrasados nesse mês e regularizaram a situação. O resultado do fundo, né, deu
3.649.000 líquidos, né, o que dá 0,52 por cota, que foi o que o fundo efetivamente distribuiu. O fundo espera que a partir do mês seguinte, o resultado fique em torno de 0,60 por cota. Afinal, o fundo acabou de adquirir um galpão novo. O fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva ainda de 0,02 por cota. Se a gente olhar o histórico de distribuição do fundo, a gente verificava que no ano passado ele tinha uma distribuição em torno de 0,73 centavos, caiu para 0,71. Esse valor caiu mais em dezembro, 0,63, um mês um pouco atípico. Em janeiro se recuperou para 0,68 e daí voltou a cair. Em fevereiro ficou em 0,66 e com a crise do Covid a gente bateu em 0,50, agora foi para 0,52, espera-se que no mês seguinte seja 0,60. De qualquer jeito, verifique que o valor está muito aquém do resultado por cota que o fundo tinha inicialmente. O aumento dos galpões, o número de galpões comprados não manteve a mesma média de ganho inicial. Então, olhando a receita média e a taxa de ocupação, a gente vê que a receita média de aluguel, que é o azul, o VILG, e em vermelho, o do mercado, o VILG estava em linha com o mercado e, mais recentemente, ele está um pouco acima do mercado, o que não é tão bom, já que talvez na renovação ele tenha problema em manter esse valor. A taxa de ocupação, a gente vê que o fundo teve 100% da taxa de ocupação mantida até hoje, que mostra um excelente trabalho da Vinci, né, na escolha dos galpões, enquanto que o mercado está ali numa faixa abaixo, mas também muito boa, né, atualmente em 94,9%. Olhando a inadimplência média, né, a gente verifica que em 2019 não tivemos inadimplência, e agora em 2020, janeiro teve 0,3%, aumentou em fevereiro para 1,8%, com a Covid a gente chegou a 3%, que eu considero um percentual bem baixo para a crise que nós estamos vivendo. Então, novamente, a gente tira o chapéu para a gestão da Vinci nesse ponto. As garantias, né? Os investidores costumam não olhar muito essa parte, mas principalmente na crise é muito importante saber quais são as garantias. E a gente vê que o VILG tem garantias fortes, o que significa o seguinte: se o inquilino tem dois imóveis, né, ele primeiro vai abrir mão de um imóvel que ele tenha menos custos a pagar se sair de lá. Quais são as garantias da VILG? Então a gente vai olhar primeiro o tempo de aviso prévio. 79% dos inquilinos da VILG tem que dar um aviso prévio de 6 meses, que é um aviso prévio bem grande. Tipo de multa: 46,7% ele tem que pagar o saldo remanescente. O que é isso? É a quantidade de aluguéis que ele deve até o final do contrato, que é também uma multa muito forte. E a gente verifica que mais 20,10% tem que pagar 6 aluguéis, que também é caro. Então, somando os dois, a gente tem 66% dos inquilinos com uma multa grande. Se olharmos o tipo de garantia, eles colocarem outros 43,5%, a gente não sabe exatamente o que está ali, mas normalmente a gente tem algum imóvel dado em garantia, algum recebível. Tá? Mas é importante notar o seguinte: seguro fiança e carta fiança, que funcionam muito bem, são de execução bem rápida, a gente tem 35,6% em seguro fiança e 20,9% em carta fiança. Então, se a gente somar os dois, a gente vai ter aí o que? 56% dos inquilinos tem um tipo de seguro, caso ele não consiga pagar, bem forte. Se a gente olhar o valor da garantia, a gente verifica que 67,9% devem 12 aluguéis pelo menos. Então é uma garantia bem forte. Então, nesse sentido, a VILG está bem segurada. Se a gente for olhar o balanço agora, se a gente olhar o quanto a gente tem em imóveis, né, a VILG tem 749 milhões em imóveis e tem de aplicações financeiras 271,6 milhões. As obrigações para pagar em imóveis que eles adquiriram a prazo são de 227,3 milhões. Então a gente verifica que o valor que eles têm em caixa é mais de 40 milhões acima do que eles têm que pagar em obrigações, que é, teoricamente, uma situação bem confortável. Por isso que a gente verifica que o patrimônio líquido dele é superior ao valor dos imóveis, porque ele tem mais dinheiro em caixa que as obrigações que ele tem a pagar. Então, a VILG, sem dúvida, tem atualmente uma situação confortável. Indo para a nossa pergunta, né, como é que a gente calcula se vale a pena ou vender as nossas cotas atuais para comprar a mesma quantidade de cota que a VILG está nos fornecendo na emissão? Que cálculo que eu tenho que fazer?
Então, primeiro você tem que verificar o seguinte: você vai ter uma compra com lucro ou com prejuízo. Então, vamos pensar primeiro na compra com lucro. Então, vamos supor que você vai vender por R$ 125 a cota. Ela atualmente fechou na sexta-feira acima de R$ 131. Então, vou fazer um cálculo aqui conservador. O preço médio de compra que você tem, vamos supor que seja de R$ 100, e você vai comprar 50 cotas. Então, como é que você vai calcular o seu lucro? Você vai multiplicar o preço de venda vezes 50 e diminuir do preço de compra, que é R$ 100, vezes 50 cotas que você vai vender. Então, você vai ter um lucro bruto aí de R$ 1.250. Você paga 20% de imposto sobre esse lucro. Então, você pagaria R$ 250 de imposto de renda. Eu vou ainda considerar que você vai ter uma renda cessante de 2 meses. Você vai perder a data base do fundo do mês que você vai vender e vai perder também a do mês seguinte. Então, considerando 60 centavos que a Vinci está esperando para os próximos 2 meses, eu vou ter um prejuízo aí de R$ 60. Ainda tenho mais os emolumentos. Quanto que é o emolumento? É de R$ 1,51. Então, fazendo o cálculo, colocando uma tabelinha aí, a gente vai verificar que a pessoa vai lucrar R$ 101,99 no final das contas. E na emissão com prejuízo, o que a gente vai ter? A diferença é que aqui eu não vou pagar imposto de renda. Então eu vou ter um lucro líquido maior. No caso, eu vou ter R$ 351,99. Mas existe ainda uma diferença entre os dois casos. No primeiro caso, na emissão com lucro, eu vou ter um aumento do meu preço médio. Então eu tinha 50 cotas a R$ 100 lá, agora eu vou ter essas novas 50 cotas a R$ 116,73. Então no futuro, se eu for realizar uma operação de venda novamente, eu vou ter menos imposto a pagar. Já na emissão com prejuízo, eu tenho o fenômeno contrário. Então eu tinha 50 cotas lá com um preço menor, e agora eu vou ter essas 50 cotas novas com preço maior, de R$ 116,73. Fique só atento a isso. Por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.